50 quilos e velocidade 16 metros por segundo, vai colidir com outro. Imediatamente após a colisão, os carros se mantêm juntos. Colisão perfeitamente inelástica. Com a velocidade final VF, a direção θ dos veículos imediatamente após a interação. Bem, é o choque de duas partículas, né? Uhum. E tu queres fazer, então, a conservação do momento linear nas duas direções, na direção x e y. Uma vez que tu fizeres e tu souberes os vetores velocidade, é só fazer alguma coisa de trigonometria, tipo seno, cosseno e tangente, que tu acha o ângulo. Certo, foi o que eu fiz. Foi exatamente o que eu Certo? fiz. Então vamos ver o que tu fizeste. Deixa eu abrir aqui. Em coordenada x. Ah, peraí, esse sinal aqui devia ser mais, né? E devia ser mais ou multiplicar? Mais, né? O momento de um objeto mais o momento do outro. Ok. Né? Daí, essa é a multiplicação. Tá, mas aqui tu fizesse, escrevesse zero, mas se não fizesse a multiplicação, porque aqui tu colocou um valor que não é zero. Não, é zero, o corpo 2 é zero no eixo do X. Eu só tenho no eixo do Y. Só que aqui, se tu tivesse feito realmente uma multiplicação, aqui daria que dá zero, tu não colocou zero. Então tu Pois fez sim, certo, entendeu? certo, eu percebi. Agora que não me lembrar, eu percebi que depois era mais, que eu estive a ver, depois é eu percebi que era a somar. Eu esqueci-me foi de mudar depois. Daí tu achasse as duas, daí tu fizesse basicamente seno por cosseno, e daí deu isso, daí deu ângulo. E daí você encontrou a velocidade. Pronto, certinho, perfeito. Impressionante como tu melhorasse da primeira aula para essa, que não é uma questão trivial essa, não. Se durante se a duração da colisão for de 50 milissegundos, qual a intensidade da força média do carro A durante esse instante do carro B? Muito bem. Então é aquilo que eu te ensinei também do delta Q ser igual a impulso, né? Certo, Que foi é o que. F vezes o delta T, perfeito. Daí tu fizesse o delta P primeiro para o carro A, então tu colocasse ali a velocidade, o momento, né, dele. Uhum. Na verdade, o momento final, vamos iniciar, um deles é zero. E beleza, perfeito. Perfeito, isso mesmo. Só não... Isso, perfeito, perfeito, tudo certo, nada a acrescentar, tá bom? Disse que queria ver a P5 também. Certo, a P5 e a P6. A P6 não consegui fazer, a P5 eu fiz, mas eu não tenho a certeza se é assim. Pode me enviar, então. Eu já enviei, já enviei. Enviou. Deixa eu ver aqui. Muito bem. Tá, fizesse uma parada de torque aqui. Vamos ver. O guincho elétrico representado na figura permite levar ou descer o automóvel de massa igual a 1.200 kg. Se o momento resultante que atua no guincho é no sentido horário, ou seja, sinal negativo, e tem intensidade de 2.000 newtons por metro, o automóvel tem um movimento uniformemente acelerado no sentido descendente. Ah, no sentido horário. O automóvel estaria descendo, né? Se esse fio estivesse rodando no sentido horário, certo? Certo. Qual a intensidade da força de tensão no cabo? Tá bom. Então, vamos ver como é que você fez. Porque aqui tu tem tensão, né? Aí tu teria que usar a inércia da polia, provavelmente. Mas será que precisa? Porque a tensão no cabo, se o cabo está tensionado, ó, se o automóvel está com velocidade constante. Isso é o 5.2, certo? Ah, verdade. Putz, é verdade. Vamos ver a nota aqui. Durante esse movimento não há deslizamento, beleza. Então a aceleração centrípeta é igual à aceleração normal sobre R. O momento de inércia do guincho e da rondana são... Ó, do guincho, esse é o guincho, esse é a rondana. São respectivamente esses caras.
Aham. Quando me disse que não há deslizamento do carro, quer dizer que o quê? Que a aceleração Centrípeta é igual a aceleração normal, a aceleração tangencial, certo? A aceleração que o carro vai sofrer, Uhum. sim, dividido pelo raio. Então, a aceleração centrípeta é igual a... Eu estou aqui a apontar, é igual à aceleração tangencial dividido pelo raio, certo? Só que aqui eu O que estou eu, a ver que você. Diga. o que eu fiz foi, então, sei que o momento resultante, ou seja, o torque, é igual a menos 2000, porque está no sentido horário, ou seja, é negativo, certo? Certo, E depois, o que é que eu pensei? Eu primeiro escrevi logo essa equação do torque igual à inércia vezes a velocidade angular, certo? certo. E depois eu pensei pegar pela aceleração e a aceleração depois ia conseguir terminar a tensão porque a força é igual à massa vezes a aceleração e pronto, foi assim que eu pensei. Mas depois também pensei que nós tínhamos aquela equação que o torque é igual à força vezes o deslocamento. Ou seja, eu sei que a força é a tensão vezes o raio. Ou seja, terminei logo a tensão assim, mas depois não sabia se estava certo. Se não houver mais nenhuma tensão no momento, é isso mesmo. Ou melhor, se não houver mais nenhum torque na situação, é isso mesmo. Ah, me parece que é isso mesmo. Só deixa eu ler de novo o enunciado. Se o momento angular resultante no guincho. O guincho só tem uma força agindo, né? A força de tensão. Só que essa força de tensão no guincho não é a mesma força de tensão na polia. Tem isso também. Mas isso não importa, talvez. Ah, tu usou a massa do carro para alguma coisa nesse problema, né? Não. Tá. Ele deu o momento de inércia do guincho. Ah, não entendi direito a conta, então. Se tu colocasse que o torque é 2000. Menos 2000, sim. E aqui ele falou o torque, é verdade. Aí tu colocasse que esse torque de 2000 é igual a força vezes a distância até o eixo de rotação. Tu já tinhas a distância até o eixo de rotação, tu achou a tensão, era isso que pedia? Podia, qual é a intensidade das forças de tensão no cabo? Só que tu achou uma só, né? Ah, depois tem outra, depois. Qual é? Pois, Tu ok. achou essa, agora tu tens que achar a força de tensão aqui nessa polia, né? Porque essa polia tem duas tensões, né? Tem a tensão que tu já sabe, que é essa que tu calculou do guincho, ela vai estar aqui, mesmo, é o mesmo fio e não tem polia até ali onde eu estou marcando, só que Eu não aqui tô, vai ter outra tensão, né? eu não estou a ver. Tá desenhando na. Não, eu só estou selecionando. Ok, posso ver então? Ok. Tenho uma tensão aí que é para baixo, certo? O carro está a descer. E depois tem outra no guincho. Ó, veja, esse fio ele está tensionado, né? Então a tensão que tu tem aqui, vamos chamar de T1, é a mesma que tu tem aqui. Senão o fio não estaria tensionado igual. Uhum, Só que para cá tu tem outra força de tensão. certo, Supostamente é a mesma que está aqui. certo. Então, agora tu tem que usar essas informações de aceleração e coisas do gênero para achar T2, né? Ou seja, pois, mas lá está. Eu aqui, por exemplo, no T2 eu não tenho o torque, não tenho o torque, certo? Não tens o torque do T2. Tem, mas tu tens outras coisas, né? Tenho a inércia, tenho o raio. Tem a massa do carro, então tu É a tem a massa do força-peso. carro. E aqui mas a força do peso aqui não é igual ao T2. Não, porque dessa vez tem aceleração. Então a gente pode falar assim, carro, vamos fazer uma equação para cada aí. Uhum. P menos T2 igual a massa do carro vezes a aceleração. Certo? Certo. Agora a polia. Bem, vamos pensar, essa força faria a polia girar no sentido anti-horário. No sentido horário. Então ela é negativa, essa tensão ali.
Certo. Essa aqui faria girar no sentido anti-horário. Igual ao momento de inércia da polia, vezes a aceleração centrípeta. Só que como não desliza, a mesma aceleração do carro sobre o raio. Ok? Ok. E aí agora, tu tem, veja, vamos ver o que nós temos aqui. Temos esse, temos esse, temos esse, temos esse. E temos esse. Aqui de cima nós temos esse. E de novo, as duas incógnitas que nós temos são as mesmas. Certo. Como o problema está pedindo só atenção, tu pode, por exemplo, isolar a aceleração aqui e substituir aqui. E daí tu Faz encontras sentido. a tensão 2. Exato. Beleza? Beleza. E no 5.2, fala que se o automóvel for içado com velocidade constante, qual a intensidade? Sim, eu falei que a tensão seria igual a zero porque a aceleração era igual a zero, certo? Ou seja, o momento resultante. Calma aí, né? De fato, a aceleração é zero, mas depende da situação. Tensão não vai ser zero se a corda estiver tensionada. Mas A aí, não, tensão vai ser igual a alguma outra força, né, que está agindo. mas aí pergunta qual a intensidade do momento. A intensidade do momento é o torque, certo? Certo? Ou seja, o Mas veja, torque. não tem como ele estar descendo com velocidade constante se a corda estiver frouxa. Concorda comigo? Certo. Então, alguma força tem que ter. Tu vai ter que escrever de novo as equações para todos os casos e dizer que é zero, né? A aceleração. Mas, por exemplo, quando tu for, então, fazer isso aqui para o problema 2, a aceleração é zero, mas daí tu vai conseguir igualar P com T2, por exemplo. Tu vai igualar isso aqui com isso, né? Tu não vai poder dizer que T1 é zero, não é zero, tá? Certo, mas aqui as tensões são diferentes, porque ele está a ser puxado para cima agora, no sentido anti-horário. Ou Sim, seja, as tensões vão ser iguais, né? Quando tiver com velocidade constante, de fato. Só que vão ser iguais a peso. Porque P vai ser igual a T2, e T2 vai ser igual a T1. Então, vai ser igual ao peso. Só isso. Ok? Mas eu não quero que tu pense na 5.2 antes de fazer a 5.1. assim como, então, o 5.2 eu já T1. fiz aqui para ti. Todas as tensões são iguais ao peso. Agora pode falar. Então, agora, o 5.1, eu terminei já a tensão, o T1. Eu tenho que terminar agora o T2, certo? Isso, fazendo o que eu falei, né? Certo. O 5.2 é que depois eu não consegui entender muito bem, mas já Já pergunto falei novamente. de novo. Primeiro faça 5.1, depois a Uhum. gente faz a 5.2. Mas ela é bem fácil, já estou te avisando. Uma questão. O T1 tinha-me dado negativo, mas agora, como está no outro sentido, eu coloco como positivo, certo? Hum,
Isso é uma coisa interessante. Mas sim, tem que ser positivo ali. Foi a nossa convenção, certo? Certo. Isso aí. Então coloco positivo, ok. A tensão deu-me negativa. Pode dar, certo? Oi? A tensão deu-me negativa. A tensão 2 deu negativo? Deu. Faz sentido. Eu vou mandar, vou enviar uma foto. Então, Vamos ver. Você achou que aquilo era aceleração? Tá. Quero entender. Essa massa aqui cortou? o Entendi. quê? Essa massa? Você isolou a aceleração, daí você colocou isso no lugar do A aqui? Como é que é? Sim, coloquei no lugar do A. Mas daí seria 9,8 menos T2? Cadê o MC? Cadê o R?
O R eu dividi a inércia pelo R, que deu tá. 13,3. E a massa? E a massa foi, como é que está? Está aqui. A massa foi aqui. Então, eu fui aqui na calculadora. A massa falta aqui falta no T2 a dividir pela massa. Exatamente. Falta aqui este T2 a dividir pela massa. Não, o T2, o P não, porque... Ah, sim, porque o P... Sim, entendi. Vai cortar. Falta no T2 a massa. Foi aqui uma distração. Tá bom. Bem, se você percebeu o seu erro, tá bom. Agora, vamos falar da 5.2. A 5.2, a velocidade é constante. O que isso significa? Que não tem aceleração. Certo? Então, vai ser tudo igual aqui. Mas não tem aceleração, então aqui é zero. Aqui também vai ser zero. Então, sendo assim, você encontra que o peso é igual a T2, sabes o peso do carro, né? E aqui você corta, você vai poder cortar os raios, e você vai chegar, então, que T2 é igual a T1. Certo. Mas aqui as direções da tensão não são diferentes, uma vez que ele está a ser puxado para cima agora e não para baixo? Está sendo puxado, né? Sim, ele agora está a ser içado. Içado quer dizer que está a ser puxado para cima. Não, não é. Não é, não. As tensões continuam sendo a mesma coisa. E não tem como a corda se esticar de outra forma. Ok. A diferença é que, dessa vez, a tensão vai ser, uma das tensões vai ser mais forte, né? Uhum. Só isso. Muito bem. Vamos para a próxima, então. Sei. Tu disse que não conseguiu começar essa aqui. Uhum. Vamos dar uma olhadinha. Epa. Sendo maciço uniforme de massa 1 kg com forma representada na figura 10 centímetros de raio. Inicialmente, o repouso é aplicado uma força de tensão, densidade 10 através de uma corda, em torno de um leve tambor de raio R. Essa força provoca o movimento do cilindro, que roda sem escorregar, sobre uma superfície horizontal. Ok. Determine a intensidade da força de atrito e a aceleração do centro de massa, se R igual a 6. Muito bem. Vamos fazer isso, então. Só tenho aqui uma rápida questão antes no P5, na 5.2. Ele aqui pede qual a intensidade do momento produzido pela força de tensão no cabo, certo? A intensidade do momento é o torque, certo? Sim. Então vai ser peso vezes o raio. Peso vezes o raio, ok. É só como a aceleração era zero e como temos a equação da inércia vezes a aceleração, pensei que fosse zero o torque. Definitivamente não. Okay. Por exemplo, se tu tens um bloco, vamos pensar a translação mesmo. Tem uma força para cá e a força de atrito é contrária. É zero? Não. Mas tá parado. Não tem aceleração. Certo? Certo. Mesma coisa para torque. Ok. Esse? Pegou a ideia? Sim. Então, muito bem. Bem, aqui a gente tem meio que um passo a passo para fazer. Eu acho que primeiro seria calcular o momento de inércia do cilindro.
apesar de que ele já deu ali, né? Depois, a gente pode usar o torque para encontrar a aceleração. Fazer isso. Vamos primeiro encontrar o momento de inércia a massa do cilindro, vezes o raiozão dele, quadrado, dividido por 2. Isso vai ficar 0,005, eu acho. Eu posso fazer aqui. 0,005. Aí tem uma unidade que eu nunca lembro qual é. Mas dane-se. Agora, vamos achar o torque. Vamos achar esse torque. O torque é o quê? É a intensidade da força de atrito? Não. Vamos achar o torque para. Mas depois vamos usar o torque em quê? Para determinar o quê? Calma, cara. Vamos uma coisa de cada vez. Ok. Vamos achar esse torque aqui primeiro. Depois eu vou juntar ele lá na segunda lei de Newton, da translação, junto com a força de atrito para achar a aceleração. E daí com a aceleração eu posso encontrar outras coisas. Vai. Bem, vamos lá. Melhor, eu já vou ter a aceleração antes, porque, de novo, aqui como não tem, veja, ele fala aqui, ó, sem rolar, sem escorregar. Então, de novo, a aceleração centrípeta é igual a aceleração normal dividido pelo raio. Ok. Muito bem. Então, vamos encontrar o torque aqui primeiro. Então, o É que vai 10. ser o torque aqui? Vai ser Dá 10 0,6. vezes 0,6. 18? Ah, Não, 0,6. 0,6. Isso. Muito bem. E agora que a gente tem o torque, a gente sabe também que o torque também pode ser dado como momento de inércia vezes aceleração centrípeta. Certo. Então, por isso que eu achei esses dois, entendeu? Uhum. Que agora eu posso dizer que a aceleração centrípeta, por sua vez, a aceleração sobre o raio, é igual ao torque pelo momento de inércia. Por que é legal achar a aceleração aqui? Porque antes de mais nada, o que o problema nos pede é a força de atrito, certo? Depende da força de atrito e aceleração do centro de massa, sim. Isso. Então, se ele está pedindo a força de atrito, a gente tem que olhar para o problema e perceber que tem duas forças aqui agindo. Tem a força de atrito e a força de tensão, certo? Então, você pode dizer que a força de atrito é igual a força de tensão menos massa vezes aceleração, certo? Segundo a lei de Newton. Beleza? Entendeu? Então, eu coloco na ordem certa. Sim, sim. Pegou? É tensão menos força de atrito igual à massa vezes a aceleração. Exatamente. Então, força de atrito é igual a tensão menos massa vezes aceleração. Portanto, para encontrar a força de atrito, que é o que o problema pede, eu preciso da aceleração. Sim. Porque o resto eu tenho. E aí utilizo que raio? Qual dos raios? Raiozinho pequeno. Aqui é o raiozinho pequeno. Ok. Muito bem. Então, vamos lá. 0,6 vezes o raiozinho pequeno, que é o raio do tambor, né? Que é o 0,06. Estou pensando aqui agora que tu perguntou do raio. Sim, porque a inércia que nós determinamos é do raio grande.
Então é o raiozão, né? Que é qual mesmo? Mas, mas por sua vez, o raio, o torque que nós terminamos é do raio pequenino. A aceleração é do cilindro como um todo, é isso que importa. Uhum. Qual que é o raio grande mesmo? 0,1. 0,1 metros? Beleza. Sim. Dividido por a tensão de 10. Não, momento de inércia. Momento de inércia é 0,005. Mas então aqui neste caso o torque não tem mal ser do raio pequenino, certo? Não, aí não, porque o torque a força está agindo no menor. Né? A Ok, figura mostra isso. ok. Vai ter que resolver isso aqui. Acho que isso aqui vai dar 12. Essa aceleração Hum, vai dar 12. Vê aí. Vai dar 12. E agora é só pegar isso e colocar nessa forma. Eu preciso ir à casa de banho. Tem como tu fazeres isso para mim? Sim, sim. Não era difícil. Foi, né?
Voltei, hein? Certinho. Você disse? Sim. Dá menos 2 newtons a força de atrito. Menos 2 newtons. Muito bem. Como era de se esperar, porque a força de atrito é sempre contrária ao movimento. Né? Exato. É ativa. Foi sim. Então, pronto. Acho que era isso que pedia 6.1. 6.2. O sentido da força de atrito que atua no cilindro depende do valor de R? Nossa. O sentido da força de atrito ele vai sempre depender da aceleração, né, do objeto. Sendo assim, a dependência do valor do R está associada com a maneira como o R efetua o torque. Então, está associada com a aceleração angular, que depende diretamente do R. O Rzinho, no caso, estou falando Rzinho, raio do tambor, tá? Um valor de Rzinho maior resultaria num torque maior. Mas a direção não muda. Ou seja, eu quero dizer, muda a intensidade, de fato. Raios diferentes dariam intensidades diferentes, mas a direção, a força de atrito, não. Para onde ela aponta, se para a esquerda, para a direita, etc. Isso aí com certeza não. Então, Experimento mental de aumentar esse raio aqui não vai mudar nada, né? Claramente. Certo? certo. Então tá bom. Vamos. Bem, era isso. Mais alguma coisa? Então, eu tenho aqui só mais eram dois exercícios, mas depois também queria ver aquela coisa do fluxograma para colocar as fórmulas e tudo, mas Fluxograma? porque o professor enviou um mail a dizer que podíamos levar um fluxograma da matéria, ou seja, um formulário em forma de fluxograma, pronto. Ah, sim. Querem as equações. Tá bom. A gente pode fazer um formulário agora, mas é que tem tanta coisa, né? Pois, Vamos lembrar assim, das coisas. Diga. pelas fichas que vimos, o que é que acha que é mais importante eu levar? Bem, o teu professor, ele cobra de tudo, né? Mas eu vou puxar da memória as questões que a gente fez. Então, eu vou escrever. Deixa eu ver aqui. Vamos começar com cinemática. Temos a equação, as equações do MRU. Na verdade, temos uma só, né? Que é o S igual a S0 mais VT, sorvete. E no MRUV, temos aquelas várias, né? Uhum. Isso aqui não é nada legal de se ficar escrevendo, né? V igual a V, 0 mais AT. Estou fazendo bem rápido aqui. Certo. Não é muito rápido escrever isso aqui, não, né? Esses símbolos, né? 2A, S. Beleza. Daí você tem que lembrar que vai ter um movimento bidimensional. Então, o movimento bidimensional, o VY, é sempre com o seno. Uhum. O Vx com o cosseno. Certo. Agora vamos para a dinâmica translacional. A força resultante igual a massa vezes a aceleração. Vamos dizer assim, normal é sempre igual a PY, Certo. seja PY, você tem que pensar assim, o PY, ele vai ser sempre
o cara é PY. Às vezes o PY é justamente a força da peso, às vezes o PY é o P cosseno θ. A força de atrito é igual a normal, Px é igual a P seno θ. Ué? P, Y, P, cos θ. O que mais nós temos para falar daqui? Talvez a potência. Ah, sim, a potência. Pois, o exercício que eu iria pedir era a potência. Esse W é o quê? Trabalho. Work. Veja só, né? Então, potência é isso aí. Só que a potência também pode ser dado como velocidade, força vezes velocidade. Ok. Vai depender das informações que o problema deu. Muito bem. O que mais nós temos aí? Tu tens que me dizer agora. Depois temos os torques, inércias, depois temos energias, colisões e impulso, aquela do momento, que é a força vezes o delta T. Força centrípeta, força elástica. Sim. Força centrípeta, força elástica. Temos caminhão de fórmula aí. Muito bem. A força da lei de Hooke é uma força restauradora, por esse sinal aí de menos. O que é isso? Vamos falar de energia agora. Eu acho que eu estou fazendo só uma coisa por cima, assim. Certo. Porque se tu vai usar uma A4, dá para usar bastante o espaço, né? Coloca uns exemplos feitos, assim, Uhum. né? As coisas assim, acho que ajudam mais. Potencial gravitacional, GH. Potencial elástico. Arte quadrado sobre 2. Cinética. Muito bem. Agora, Temos a energia cinética. é verdade. Só aqui, G quadrado sobre 2. O que mais nós temos? Força de atrito não, porque é igual ao trabalho, não sei. Não. Variação de energia mecânica igual a variação de energia mecânica. Energia mecânica, O não sei. trabalho total igual. O teorema trabalho energia cinética, né? Trabalho total igual delta. Tá, variação da energia cinética. Uhum. E quando envolve força de atrito, também tem a força de atrito, certo? Sim, força de atrito. Na verdade, o trabalho é sempre a força que tu estiveres trabalhando, Uhum. vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo. Exato. O que mais nós temos?
Mas aí nós temos. Temos a energia mecânica igual à energia cinética mais a energia potencial mais a energia potencial elástica, certo? Energia potencial gravitacional mais energia potencial elástica. Isso vai depender do que tu tens, né? Sim, isso depende sempre do que eu tenho. O trabalho das forças não conservativas é igual. O trabalho das forças não conservativas é igual à variação da energia. Exato. Tá bom, vamos de momento agora. E igual a mv. Tem alguma coisa que eu não devia ter apertado. É que sai agora essa desgraça. Oh, meu Deus. Droga, como eu odeio o Word, velho. Tá louco. Não sei, caguei alguma coisa aqui. Tem uma lupa em algum lugar. Ah, achei. Que mais? Momento, massa vezes velocidade. Ah, impulso, a força vezes o tempo. É igual também a variação do momento. Ah, e agora? Vamos falar de rotação. Torque é igual a força vezes o eixo de rotação. Vai ser igual a inércia vezes aceleração centrípeta, que normalmente é igual à aceleração pelo raio. Não vai ser quando não tiver deslizamento. É quando tiver deslizamento, melhor dizendo. Uh, também é importante decorar alguns momentos de inércia. Por exemplo, aqui o inércia de um disco, que o professor fala bastante. É igual a mr quadrado sobre 2. Ver se ele pode cobrar mais. A força centrípeta, que é igual a mv quadrado sobre Eu r. coloquei lá em cima. Ah, lá em cima, ok. Olha, eu acho que de importante tá aí. Ok. Então, antes de terminar, falando assim 4 minutos, pode-me só ajudar só dar como é que eu faria este exercício, porque é de potências e nós nunca tínhamos feito um, e eu vou enviar aqui só para. Porque eu já fiz todos os exercícios, até já fiz o P3, o P1, o P2 e foi tudo tranquilo, mas agora estava-me a tentar fazer este exercício. Eu estou a enviar aqui já. É o P4, que é de potência. Olha, a potência, como eu te mostrei, né, é sempre força vezes velocidade ou energia. Energia, né? Dividido pelo tempo. É a energia que, de fato, causa o movimento. Então, só precisa disso. Como é um movimento acelerado, né, a princípio é acelerado,
Então Não, é uma melhor- velocidade constante, certo? Velocidade constante. então beleza. Então tu pode pegar simplesmente a força que faz o motor, que faz o carro subir, que é essa F zona ali. Só que eu não tenho essa força. Pois tu tens. É igual a força dissipativa. E se ele sobe com velocidade constante, significa que as forças são iguais a zero. A soma das forças são iguais a zero, certo? Certo. Então, além disso, além da força dissipativa, tu tens a força peso, né? Então Certo. E a significa que força a força dissipativa mais a Px vai ser igual à força do motor. mais a PX, certo? Mais a PX, exatamente. Então significa que a força do motor gera um trabalho, certo? Uhum. Ou melhor, não precisamos de trabalho aqui porque a gente tem a velocidade constante. Então é só achar essa força do motor, que é igual à força dissipativa mais a força Px, e dividir e multiplicar pela velocidade de 80 km por hora, só isso. Ok? O E problema 4. multiplicar pela velocidade. Isso é potência, sim. Mas, e aqui, mas o sentido aqui é o PX é negativo ou é positivo? Px sempre aponta para uma queda, tá? Para a esquerda, negativo. Tem a mesma direção da força dissipativa. Ou seja, é força dissipativa. Ok, entendi. Força dissipativa mais Px igual à força do motor. Certo. E depois E aí tira a o potência. trabalho vai ser a força do motor vezes a velocidade. Isso no primeiro caso que tem velocidade constante. Agora, no outro caso, né, tu vai ter que achar o trabalho dessa força e dividir pelo tempo. Ok? Trabalho dessa força, vou pela energia cinética e depois. Pode ser. Pode ser de uma forma mais rápida. Uhum. Sim. Uhum. Ok. Beleza? Então tá bom. Poxa, espero ter ajudado. Quando Ajudou quiseres muito. mais, é só falar. Eu vou te Não, enviar os meus horários quando tu eu quiseres. vou, sim, pode-me enviar porque assim eu